São Tarásio. Inspire-se. Imagine um homem que, em meio ao luxo e ao poder da corte imperial, escolheu a humildade e a fé acima de tudo. Um patriarca destemido, que enfrentou imperadores e hereges para defender a verdade e a santidade da Igreja. Essa é a história de São Tarásio, um líder que soube unir coragem e santidade, enfrentando desafios que poucos ousariam encarar. Fique conosco até o fim e descubra a incrível jornada deste servo fiel de Deus. No dia 25 de fevereiro, a Igreja celebra São Tarásio, que entrou para a glória em 806. São Tarásio, natural de Constantinopla, foi um dos mais célebres patriarcas da Igreja Oriental. Seu pai, nobre patrício e bom cristão, empenhou-se em proporcionar-lhe uma excelente educação. O filho correspondeu plenamente às expectativas paternas e, ao se tornar conhecido na sociedade, tornou-se objeto de admiração por seu saber e caráter exemplar. O futuro lhe reservava promissoras oportunidades e, convidado pelo imperador Constantino e por sua mãe, Irene, assumiu o cargo de cônsul e, mais tarde, de secretário de Estado. Contudo, as honras e os atrativos do mundo não lhe desviaram o coração da piedade nem comprometeram sua sobriedade de caráter. Mesmo na corte, repleta de seduções e perigos para a virtude, permaneceu íntegro e fiel aos princípios cristãos. Naquele tempo, no Oriente, espalhava-se a heresia dos iconoclastas, que combatia o culto das imagens sagradas. Paulo, III, patriarca de Constantinopla, embora virtuoso e caridoso, não teve a firmeza necessária para resistir à influência dessa seita perniciosa, sendo, por isso, acusado por muitos católicos de favorecer a heresia. Tomado por uma grave enfermidade, Paulo reconheceu seu erro e, arrependido, renunciou ao cargo, retirando-se para a solidão para fazer penitência. Nem mesmo os insistentes apelos da imperatriz Irene conseguiram demovê-lo desse propósito. Paulo tomou o hábito monástico e indicou Tarásio como seu sucessor. A escolha não poderia ter sido mais acertada, embora Tarásio, humilde e consciente da responsabilidade do cargo, tenha resistido à nomeação. Pouco tempo depois, Paulo faleceu, e Tarásio recebeu a sagração patriarcal na festa do Natal do ano 784. Uma das principais condições para aceitar o cargo foi a convocação de um concílio que decidisse a questão do culto das imagens. Esse concílio realizou-se em Niceia, na Bitínia, e resultou na condenação da heresia iconoclasta. Ciente da grandiosidade de sua missão como bispo e patriarca, Tarásio cultivou as virtudes cristãs e procurou infundi-las na alma do povo. Dedicava-se com especial zelo à prática da caridade, chegando ao ponto de convidar os pobres para partilharem suas refeições no palácio patriarcal. Essa atitude, contudo, não foi bem vista por alguns, que o censuravam, alegando que tal prática não condizia com a dignidade do cargo. A tais críticas, Tarásio respondia: "Minha única ambição é imitar nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para servir e não para ser servido." Para garantir que o povo tivesse mestres que o instruíssem na fé e o protegessem contra as heresias, Tarásio fundou diversos conventos e se esforçou para que nada faltasse ao rebanho que a divina providência lhe confiara. Seu zelo e dedicação não passaram sem oposição. Além dos iconoclastas, também católicos de conduta duvidosa se levantaram contra ele, iniciando uma campanha difamatória. Preferindo a intriga velada à oposição direta, espalharam calúnias de toda espécie. Tarásio, contudo, enfrentou essas perseguições com fé, paciência e caridade. O patriarca foi posto à prova quando o imperador Constantino, tomado por uma paixão ilícita, acusou a esposa de tentativa de envenenamento e requereu o divórcio para contrair novo matrimônio com uma dama da corte chamada Teodata. Tarásio opôs-se firmemente ao pedido, exortando o imperador a desistir desse plano impiedoso e advertindo-o sobre as consequências da ira divina. Constantino, cego de paixão, ignorou seus conselhos e tentou forçá-lo a aprovar o matrimônio, alegando que patriarcas anteriores haviam concedido permissões semelhantes. Tarásio, porém, manteve-se irredutível e declarou: "Prefiro desagradar um rei mortal a desagradar o rei dos reis." O imperador, mergulhado no desregramento,
assumiu um governo absolutista e afastou sua mãe da administração do império. Irene, porém, preparou sua vingança. Inicialmente de maneira disfarçada e mais tarde de forma aberta, mobilizou forças militares contra o filho. Constantino foi preso e, por ordem da mãe, teve os olhos arrancados com tanta brutalidade que veio a falecer em decorrência do suplício. Irene retomou o trono, mas seu reinado foi breve. Tendo semeado ventos, colheu tempestades. Em 802, foi deposta e exilada em Lesbos, onde morreu desgostosa. Com a morte de Constantino, Tarásio pôde desfrutar de um período de relativa tranquilidade. Tanto Irene quanto seu sucessor Nicéforo deixaram a igreja em paz. Durante 22 anos, o patriarca dedicou-se integralmente à sua missão pastoral. Embora já idoso e enfermo, fazia questão de celebrar diariamente o santo sacrifício da missa, preparando-se para sua passagem à eternidade. Nos últimos momentos de sua vida, foi violentamente assediado pelo demônio, que lhe suscitava pensamentos de desespero. Aqueles que o assistiam observaram sua intensa agitação e angústia, ouvindo-o exclamar em voz alta: "Não fiz tal coisa, é mentira." E sim, cometi esse pecado, mas confessei-me sinceramente e espero na misericórdia de Deus. Percebendo essa terrível luta espiritual, os presentes uniram-se em fervorosa oração. Finalmente, liberto das tentações, Tarásio serenamente entregou sua alma a Deus no ano 806. 14 anos após sua morte, o imperador Leão, simpatizante dos iconoclastas, teve um sonho, no qual via o falecido patriarca lançando-lhe olhares ameaçadores e ordenando a um homem chamado Miguel que o matasse. 6 dias depois, Leão foi assassinado por Miguel, apelidado o Gago, que se apoderou do trono imperial. Reflexões. O culto das imagens continua a ter opositores em nossos dias. Os protestantes, invocando a autoridade bíblica, rejeitam a veneração das imagens e nos acusam de idolatria. Contudo, veneramos as imagens não por si mesmas, mas como representações daqueles que adoramos e honramos. Assim como guardamos com carinho o retrato de entes queridos, veneramos as imagens sagradas para expressar nosso afeto por quem representam, fortalecer nossa fé e nos inspirar à imitação das virtudes dos santos. Esse culto é antiquíssimo na Igreja e tem origem apostólica. Até os santos passam pelo fogo da tentação e da tribulação. O demônio é um implacável acusador, e na hora da morte não deixará de nos atormentar. Oxalá possamos, como São Tarásio, enfrentá-lo, com a consciência tranquila e repelir suas acusações. A confissão, diz Santo Agostinho, fecha as fauces do inferno e abre as portas do paraíso. Confiemos em Deus e confessemos sinceramente nossos pecados. Se confessarmos nossos pecados, diz São João, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Primeira Carta de São João, capítulo 1, versículo 9. Santos do Martirológio Romano celebrados hoje. No Egito, a morte dos santos mártires, Victorino, Vítor, Claudiano, Serapião e Pápias, no tempo do imperador Numeriano. Na Tunísia, os santos mártires, Donato, Justo, Herena e outros. Em Roma, a memória do Papa Félix III. Antes de sua ordenação sacerdotal era casado. Foi bisavô de São Gregório Magno e avô de Santa Tarsila. Faleceu em 492. São Valério de Antioquia, Piemontese, 320, bispo e mártir em Antioquia. Sofreu perseguição sob Licínio e foi martirizado. São Cesário de Nazianzo, Primais, 369, médico e político, irmão de São Gregório de Nazianzo. Foi um cristão fervoroso e faleceu pouco depois de escapar de um terremoto. São Vítor de Plantez, Plas, século IV, mártir na perseguição de Diocleciano, venerado desde a antiguidade, embora haja poucos detalhes sobre sua vida. Santa Valburga, Pais 779, abadesa e missionária anglo-saxã, discípula de São Bonifácio. Auxiliou na evangelização da Germânia e seu túmulo exuda um óleo milagroso.
Beato Sebastião de Aparício, Plás 1600, franciscano e missionário no México, conhecido por sua caridade e milagres. Foi eremita e depois irmão leigo franciscano. São Nestório e companheiros. Lá em século IV, grupo de mártires da perseguição de Diocleciano, sobre os quais há poucos registros históricos. São Tarásio, rogai por nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que escolhestes São Tarásio para guiar vosso povo na verdade e na justiça, concedei-nos, por sua intercessão, a graça da fidelidade ao Evangelho e a coragem de defender a fé em todas as circunstâncias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.